Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, Débora. Esqueci de colocar meu celular para carregar. Acredita nisso? Tô com 15% de bateria. Acho que dá, não dá não? Ô, Senhor. Já vai clicando, vai curtindo e compartilhando aí. E eu vou orando aqui. Pra gente começar. Paz do Senhor. Hoje eu tô sozinha. Meu sogro foi internado de novo na sexta. Ah lá, meu amor tá lá no hospital, comentando de lá. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse dia na Tua presença. Obrigada por mais essa segunda-feira, Senhor. Nós te damos graça por mais um dia que se renova. Que se renovem também, Senhor, as nossas forças, a nossa fé. Senhor, se renove, Senhor, a nossa esperança, Senhor. Eu não sei como cada pessoa que entra aqui comigo, lendo a Bíblia todos os dias, como está o coração de cada pessoa, né? A situação em cada pessoa vive, eu não sei de nada disso. Mas eu sei o que a Tua palavra diz, que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu sei, Senhor, que o Senhor é o dono da vida. Eu sei que Tu és o dono da provisão, Tu és o dono do milagre. Então nós estamos na presença do Deus certo, do Deus vivo, do Deus real, do Deus que traz visivelmente aquelas coisas que não existem, traz à existência as coisas que não existem. E eu oro para que essas pessoas sejam abençoadas, para que nós sejamos abençoados. E aquilo que não existe na nossa vida, mas precisamos, passe a existir no nome e no poder de Jesus. Nós oramos nessa manhã e pedimos, fica conosco, Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, purifica mais uma vez o nosso coração, refina, Senhor, o nosso coração, limpa-nos, ó Deus, pela Tua palavra, de tudo aquilo que não te agrada. Eu oro e peço, Espírito Santo, nos revela a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler? Segunda parte, então, de Mateus 23. Nós paramos ali no versículo 13, né? Isso aqui é o discurso de Jesus, o embate talvez mais ferrenho que Jesus teve com os fariseus. Todos os capítulos os fariseus estavam perseguindo Jesus e Jesus sempre tinha uma palavra para eles, né? Sempre dava uma resposta para as perguntas que eles, pai Solange, para as perguntas que eles faziam, sempre dava meio que um cala-boca neles ali, porque era uma raça que Jesus trabalhava assim com eles aqui na garganta. Mas talvez o capítulo 23 de Mateus é quando Jesus solta o que está na garganta mesmo e aí dá um discurso bem mais direto, bem mais duro do que todas as outras respostas que Jesus havia dado. E nós lemos na sexta-feira, eu falei até que eu ia me retratar, falei para o meu esposo, né, porque eu usei uma palavra na sexta, falando que às vezes nós devemos ser discretos quando fizermos as coisas para Jesus. E ele disse, não, a Bíblia diz que as pessoas precisam ver as obras de Deus em nós para glorificar o Senhor. Então a gente não tem que fazer as coisas escondidas e nem discretas. E eu disse, não, eu usei a palavra errada, né? Eu estava falando as nossas intenções, né? Discreto no sentido da gente não buscar glória para a gente. Tudo que fizer, faça de coração para o Senhor, a fim de que as pessoas vejam, mas não busque glória. Então acho que eu não me expressei bem, mas estou corrigindo aí, tá? Então, no versículo 14, diz assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, vocês serão castigados mais severamente. Deus sempre deixou muito claro em todo o Antigo Testamento o quanto ele gostaria, ele queria que o povo de Deus amparasse de uma forma muito especial os órfãos e as viúvas, e nós já falamos isso aqui. Então para isso, Deus sempre deu instruções para o povo cuidar de maneira especial dos órfãos e das viúvas. Mas nesse capítulo, Jesus falando aos fariseus, aos mestres da lei, ele disse, vocês
com desculpas de fazerem longas orações, vocês devoram a casa das viúvas. Então elas deveriam receber auxílio e cuidado do povo, né, do povo de Deus, mas na verdade elas estavam sendo exploradas. E aí Jesus, ele vem de uma forma muito assim como alguém que defende mesmo o indefeso, e Jesus disse: vocês estão errados, serão castigados mais severamente. 15. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem convertê-lo, vocês o tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Gente, eu acho assim essa palavra aqui tão forte, né? Esse versículo aqui tão forte, porque é isso mesmo que muitas vezes a gente vê, um esforço gigantesco, né, para se converter alguém, para se tirar alguém daquele do mundo, do pecado, e trazer essa pessoa para Jesus. E talvez líderes ali que são hipócritas, né? Como Jesus está dizendo assim, os hipócritas, essas pessoas que vêm acabam se decepcionando ou acabam vivendo uma vida dupla, também de hipocrisia, né? E Jesus fala assim, às vezes vocês os tornam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Vocês já conheceram alguém que saiu do mundo, que converteu para Jesus, e hoje, por causa das coisas que viu e ouviu dentro das igrejas, né? Hoje a situação dessa pessoa é pior do que antes, né? Ela talvez se escandalizou demais, se entristeceu demais com o que ouviu e viu da hipocrisia religiosa. Essa pessoa abandonou a fé de vez e hoje ela faz coisas piores do que ela fazia antes. Isso não é algo incomum de se ver, infelizmente. E aí Jesus vai julgar cada um, claro, pelas suas obras, mas Jesus colocando a culpa nos fariseus aqui, ele disse assim, vocês fazem essa pessoa 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Há todo um esforço para ganhá-lo, mas a hipocrisia de vocês também consegue levar essa pessoa à condenação, está escrito aqui. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado a cumprir o seu juramento. Olha que terrível isso. 16 está falando assim, que quando o templo foi construído, Deus deu estabeleceu as diretrizes para que ele fosse construído da maneira que Deus queria. Quando o altar foi construído, lá, se eu não me engano, em Êxodo, vai falar que o templo, o altar ali foi ungido e foi, né, santificado durante 7 dias. Então o altar era santíssimo. Então a oferta, ela não era santíssima até chegar no altar, entende? O altar era santo. A oferta só era santa depois que ela passava pelo altar. Quer ver? Ele vai continuar dizendo aqui, ó. Cegos insensatos, no 17. Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, então vocês são obrigados a cumprir seu juramento. Cegos, que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Então, Jesus está falando assim, hipócritas, cegos, insensatos, vocês estão obrigando as pessoas a cumprirem o juramento só quando elas juram pelo dinheiro, pelo ouro, pela oferta, né? Mas quando elas juram pelo altar, vocês dizem, nada significa, não tem importância se você deixou de cumprir o seu juramento. Mas quando você jura pelo ouro, Paz, Marli, e jura pela oferta, aí não pode falhar, né? Então é isso que ele está dizendo, que os fariseus, os mestres da lei, estavam ensinando as pessoas a temerem, né? A terem mais compromissos ali voltados para o dinheiro, porque interessava a eles o dinheiro, né? Do que o temer o próprio Deus. Porque está dizendo aqui, ó, aquele que jura pelo santuário,
jura por ele e por aquele que nele habita. Então a gente tem que temer muito mais a Deus. É aquela história, tem gente que está vivendo uma vida toda torta, mas acha que o fato dele levar as ofertas dele à igreja, não, mas eu ofertei 500, eu ofertei 200, né? E aí Deus vai honrar esse compromisso. Ele vai mudar minha vida por causa dos 500 reais que eu dei, por causa dos 200 reais que eu dei. E Jesus, ele estabelece ali a maneira certa de se ofertar, né? Ele diz que tem que ser de forma deliberada, tem que ser de livre e espontânea vontade, não porque você foi constrangido, não porque... Você não pode nunca sair da igreja com aquele sentimento de que se você não pegou o voto ou não vai cumprir a oferta, você vai ser amaldiçoado, você vai ser castigado por Deus. Esse não é o sentimento com que a gente tem que ofertar na igreja, entende? Vou ser punido se eu não trouxer o meu voto, a minha oferta, enfim. Então, você tem que temer a Deus em primeiro lugar e ofertar por gratidão ou por um voto, sim, que você for fazer, por um compromisso. Mas, em primeiro lugar, você tem que temer a Deus, né? Porque Deus é mais importante que a oferta. A Bíblia fala muito sobre sacrifício de tolo. Jesus falou, né, que não se agrada de sacrifício. Jesus quer que a gente obedeça. Então, você não pode achar que a sua oferta ela é mais importante do que você temer a Deus, o próprio Deus, que recebe a oferta. Então, os fariseus estavam interessados no dinheiro do povo, né? Eles também exploravam as viúvas, e Jesus aqui, de uma forma muito assim, indignada, ele fala com os fariseus, repreende os fariseus, e diz para eles: vocês são hipócritas, vocês são cegos, vocês são insensatos, vocês são do inferno. E eu fico pensando, meu Deus, você receber um discurso assim do próprio Jesus, meu Senhor. Porque assim, a gente sabe que os homens julgam de forma injusta, né? Às vezes as pessoas olham por fora e julgam de acordo com aquilo que elas veem, o que elas ouvem. Mas Jesus julga retamente. Jesus pesa tudo nas suas balanças e ele julga retamente. Então, você receber essas palavras do próprio Jesus, dizendo: vocês são filhos do inferno, vocês são insensatos, vocês são cegos. E ele vai continuar descrevendo os fariseus, vai chamá-los de sepulcros caiados, né? É muito duro uma palavra dessa. E que Deus me livre de ouvir isso do Senhor, né? E a você também, que a gente não caia na hipocrisia que nós vimos hoje na igreja, nas pessoas, enfim. Que isso não aconteça conosco, que nós não ficamos presos nessa vida dupla, nessa vida que não revela as nossas verdadeiras intenções, que as nossas intenções e motivações elas sejam claras, elas sejam puras, elas sejam boas e que sejam elas que nos conduzam. Não sempre intenções e interesses escusos em cima de ninguém, como no caso eles exploravam as viúvas e exploravam o povo, né? 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Então, Jesus está sendo muito claro aqui. Às vezes não tem nem que explicar, né? Está sendo muito claro. Ele está dizendo assim, ó, vocês podem ofertar, dizimar. Vocês dão o dízimo de tudo. Mas aquilo que é mais importante da lei de Deus, vocês são faltosos. Vocês ignoram, que é justiça, misericórdia e fidelidade, né? Eu acho que na minha outra Bíblia aqui, versão, deve usar outro termo, quer ver? 23. Na minha outra versão diz assim: o juízo, a misericórdia e a fé. Né? Ele fala fidelidade. Então, é isso. Você não pode jamais se aproximar de Deus e servir a Deus achando que os rituais são mais importantes do que Deus, achando que o fazer
é mais importante do que o ser. Porque os fariseus faziam, mas eles não eram. Eu sei que o meu esposo está ali olhando, estava doido para estar aqui, que ele falou desse capítulo a semana inteira. Ele queria estar aqui fazendo essa leitura com vocês. Mas é isso. É muito mais importante você ser do que fazer. Faça, mas em primeiro lugar, seja aquilo que Deus quer que você seja. Guarde aquilo que Deus quer que você guarde, que é, seja justo no seu proceder, seja justo nos seus negócios, seja justo no seu tratar com as pessoas, seja justo naquilo que você promete a Deus. Prometeu alguma coisa? Cumpra. Seja justo na sua família, com seus filhos, com o marido, né, com o cônjuge ali, com a sua família. Seja justo com seu vizinho, né? Seja justo. Tenha misericórdia das pessoas. É isso que Jesus está falando. Vocês precisam ser misericordiosos e vocês não são. A gente viu em todo o capítulo, nos capítulos de Mateus que lemos até agora, que os judeus não tinham nada de misericórdia, eles não tinham misericórdia das pessoas. E Jesus veio para mostrar essa misericórdia que lhes faltava. A fé e a fidelidade. Isso é mais importante que o ofertar. Oferte, eu não estou dizendo para você não ofertar, mas faça isso com a motivação correta, faça isso pelo motivo certo. Guias, eu gosto desse versículo, 24. Guias cegos, vocês com o mosquito engolem um camelo. Isso aqui eu falo muito, eu gosto muito desse versículo. Por quê? Porque às vezes, vocês coam, estão peneirando, né? Então estão coando, procurando ali um mosquito. Mas na verdade, o camelo, que é maior, vocês estão deixando passar. Vocês estão ignorando. Vocês estão procurando, se importando com coisas pequenas, mas o mais importante vocês estão ignorando. É isso que Jesus está falando. Então, o que era importante? É o que eu falei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Isso era o mais importante. E eles estavam deixando passar. E Jesus falou assim, vocês estão aí apegados a coisas pequenas, menos importantes, que fazem toda a diferença. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Então aqui, Jesus é muito claro que as duas coisas precisam ser limpas, o interior e o exterior. Jesus não está dizendo, só o interior é importante, entende? Não está dizendo isso. E ele também não está dizendo, só o exterior é importante. Jesus está falando, os dois são importantes, mas a ordem ali, o começo, por onde você começa a limpar, é por dentro, não é por fora. Como você faz, é por dentro, não é por fora. Então, não adianta você mudar suas roupas, tá? Mudar aí cabelo, seja o que for, tudo do exterior e dizer, não, agora ela parece santa, sendo que dentro de você ainda existe muita ganância, injustiça, infidelidade, cobiça, né? E toda sorte de maldade, muita inveja. Jesus está falando assim, o exterior vai ficar limpo se o interior ficar primeiro. Porque o exterior vai ser reflexo do interior. Você não pode andar apenas limpo de aparência, para que os outros vejam e digam, ele é limpo, ele é puro, ele é bom, nossa, como ele é convertido, ele é uma pessoa maravilhosa. E por dentro você é uma pessoa horrível. Por dentro você é uma pessoa não só horrível com o próximo, mas você é uma pessoa completamente infiel a Deus e que vive de aparência. Então Jesus diz, vocês são guias cegos, vocês estão sujos por dentro. E é preciso que vocês se limpem interiormente primeiro. Então, foca aqui dentro, foca no seu coração, foca nos seus sentimentos, foca nas suas motivações e o exterior vai ser reflexo de toda a limpeza que vai vir do interior primeiro. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. 27, né?
Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos e dizem: se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas? Então, quer dizer que vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes daqueles que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão. A outros vocês açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Então os fariseus diziam assim: nossos pais mataram os profetas, ele está dizendo, né? E se nós estivéssemos lá naquela época, no lugar deles, nós não faríamos a mesma coisa. E Jesus falou, quando vocês reconhecem que os vossos pais mataram os profetas, vocês reconhecem que são descendentes deles, que assassinaram os profetas que Deus enviou. Mas Jesus está dizendo, eu também enviarei mais profetas, mais mestres, mas vocês, da mesma forma que os seus pais fizeram, vocês vão fazer também. Vocês vão persegui-los, vocês vão açoitá-los, vocês vão matá-los e vocês vão crucificá-los. Jesus está dizendo, assim como os pais de vocês não receberam os profetas a quem Deus enviou, com a mensagem que Deus enviou, porque nós estamos fazendo uma leitura do Novo Testamento, mas quando você pega o Antigo Testamento para ler, você vai ver como Deus mandou profetas ao povo para denunciar toda a rebeldia e todo o pecado, né? Nós temos ali, por exemplo, o profeta Jeremias, né? Se você for ler o livro de Jeremias, eu, por muito tempo, não entendia a Bíblia de uma forma, assim, mais clara. Eu via muito, assim, o superficial. Então eu dizia, meu Deus, mas olha Deus tratando o povo com tanto rigor, né? No Antigo Testamento. E eu dizia, mas será que Deus era mau? Porque olha, Deus tratando de forma tão severa. Só que quando eu passei a meditar muitas e muitas vezes, por isso é importante você sempre estar lendo e relendo, finaliza o livro, volta, lê de novo. Já finalizou a Bíblia, lê de novo. E aí eu entendi que Deus estava sendo severo nos seus castigos, mas que Deus, com muito amor, e unicamente por amor, entende? Já havia enviado profetas. E não era assim, Deus avisava hoje e punia amanhã. Havia profetas que Deus enviava e que eles ficavam anos e anos e anos falando às pessoas, à nação que Deus enviava. Então Deus foi muito paciente, Deus foi muito amoroso, sempre quando enviou os seus profetas. Deus falava de forma dura, mas com amor. É como a gente fala com o filho, né? Às vezes a gente é duro com o filho não querendo ser, mas é preciso, mas por amor. Então Deus também falava de forma dura com o povo, por amor, mas a constante rebeldia, né? O virar as costas, não dar ouvidos à voz de Deus, os levava a perseguir os mensageiros do Senhor e, por fim, matá-los. Então, Deus foi muito severo com essas nações que não receberam a mensagem desses profetas. E também por matá-los, Deus será muito severo, tá? Foi muito severo, trazendo um castigo
momentâneo naquele tempo, mas também será muito severo no dia do juízo. E Jesus está jogando isso na cara dos fariseus e dizendo, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, eu vejo assim, nós vivemos num tempo muito difícil. Sinceramente, muito difícil em termos de fé. Existe uma apostasia muito grande e existe um evangelho muito misturado, um evangelho que já não é mais puro, sendo pregado por muitas igrejas, muitos líderes que perderam o temor a Deus. Pessoas que vivem uma vida dupla, pessoas que estão interessados nos bens das ovelhas, que fazem de tudo, até para tirar a lã, para sugar o máximo que podem das ovelhas. E por causa desse interesse, o evangelho deles é corrompido, o que eles pregam não é uma verdade pura, porque tudo é baseado no interesse. Então a gente vive tempos muito difíceis, sabe? E nesses tempos difíceis que a gente vive, existem muitos hipócritas, que são guias cegos, conduzindo outras pessoas cegas. Jesus falou isso dos fariseus. Então, Jesus falou assim, vocês vão persegui-los. E aí eu vejo que quando aparece alguém, né? Eu e meu esposo, a gente sempre está antenadinho ali, ligado, ouvindo todo mundo. Quando aparece alguém com uma mensagem que é pura, que é do céu mesmo, para refinar nosso caráter, nos voltar para Deus da maneira correta, sempre vem aquele outro que se diz mais entendido, mais ungido, e persegue essa pessoa que Deus levantou. Vocês sabem que eu não estou falando nada que não seja visível, né? É fácil a gente perceber isso aí. Então, eles perseguem, até hoje perseguem. E Deus tem se levantado seus profetas hoje? Tem. Os verdadeiros ainda existem? Existem, mas os falsos existem também. Os falsos sempre vão perseguir os verdadeiros. Foi assim desde o Antigo Testamento. E é assim, Jesus está falando, vocês vão perseguir quem eu vou enviar. E vocês vão matar. Quando a gente olha ao longo da história dos discípulos, né? Vai lá ver Pedro, João, Lucas, você vai olhar todo, Tiago, você vai ver como eles foram mortos. Todos foram perseguidos, caluniados. Chegou uma parte que Paulo chega a dizer assim, nós somos tratados como lixo do mundo, a escória de todos. Olha só o que Paulo dizia. O mesmo Paulo que curava os cegos, que expulsava os demônios, que a Bíblia diz que andavam fazendo bem a todos, né? Ele dizia, parece que nós somos a escória do mundo, o lixo de todos, da forma como nós somos tratados e sempre foram perseguidos. Então Jesus disse, vocês são filhos de assassinos e vocês também assassinarão aqueles que eu vou enviar. Muito triste isso. 37. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como uma galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Eu também gosto dessa expressão que Jesus usa, né? Da galinha e dos pintinhos. Isso aqui é quando ele olha sobre Jerusalém e ele diz, quantas vezes eu quis reunir vocês debaixo das minhas asas. Como uma galinha reúne e protege os seus filhotes, os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Aqui você vê sempre a intenção de Deus, que é bom, de trazer para perto, de cuidar, de abençoar, de limpar, de sarar. Mas ele está dizendo, vocês não quiseram. Porque esse Deus que a gente serve é um Deus que ele convida, ele não obriga. Então, Jesus estava ali sempre fazendo seus milagres, trazendo às pessoas o reino dos céus, anunciando a verdade, ensinando o caminho de uma forma muito amorosa. Eu repito, o discurso mais duro deles foi para a hipocrisia. Mas Jesus foi muito amoroso com as pessoas. Jesus esbanjou para elas uma misericórdia que foi visível. A mulher ia ser apedrejada porque estava adulterando.
Jesus não disse, não jogue pedra. Não. E ele também não falou, jogue. Não, ele não falou nada disso. Ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. De um jeito muito amoroso, muito misericordioso, muito justo. Então eles viram a justiça, eles viram a misericórdia e ainda assim eles não quiseram. Então Jesus está falando assim, eu quis. Quantas vezes? Eu quis. Mas vocês não quiseram. Então esse é o Jesus que nos convida todos os dias, dizendo, eu quero te abrigar aqui, debaixo das minhas asas. Eu quero cuidar de você, eu quero limpar, eu quero transformar a sua vida. E quantas vezes você não quer? Quantas vezes você resiste? Quantas vezes eu envio os meus profetas? Quantas vezes eu falo aquilo que é a minha vontade e você resiste? E você resiste o tempo inteiro e você dá as costas. E Jesus está falando, vocês não quiseram. Eu quis abrigá-los debaixo das minhas asas, mas vocês não quiseram. E aí ele diz, vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem, em nome do Senhor. É um capítulo triste, eu acho, né? Um discurso muito duro, um discurso de condenação mesmo. Jesus está condenando e dizendo, vocês são filhos do inferno, hipócritas. Quem eram os hipócritas que a irmã está falando ali no capítulo 20 de Mateus? Era só os líderes religiosos? Não, eram os hipócritas. Eram aqueles que viviam uma vida de aparência, mas de total injustiça e imundície por dentro. Que você não seja assim, que eu também não seja assim. Vai dizer aqui, ó, lá mais para frente, quando Jesus volta a Jerusalém, vai dizer que eles clamaram, Hosana, Hosana, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então ele disse aqui, ó, vocês não me verão mais até que digo, bendito é o que vem em nome do Senhor. Isso também se cumpre. Eu estava conversando com meu esposo, mas isso aqui também pode ser, para os judeus, uma profecia futura, né? Porque até hoje os judeus não reconhecem Jesus como Messias. E Jesus voltará, porque a Bíblia fala que ele voltará. Mas ele vai voltar também quando o próprio Israel reconhecer que ele é o Filho de Deus, tá? Mas isso aqui já é escatologia bíblica, isso aqui está falando da volta de Jesus. Aí é outro assunto. Então, que você fique com essa palavra, que você releia novamente, sozinha, em casa, todo o capítulo 23, e faça aquela reflexão sobre a sua vida, e que nós não sejamos esse tipo de pessoa que os fariseus eram, para que nós também não soframos as consequências que a hipocrisia vai trazer, porque Jesus, ele é muito justo e ele nos julgará com justiça. Tenhamos temor e deixemos que a palavra do Senhor purifique o nosso coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai querido, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui e eu te peço, sonda, Senhor, as nossas motivações e o nosso interior, porque o Senhor quer limpar o nosso interior, para que o nosso exterior fique limpo. Se há algum tipo de resistência na nossa vida, aquilo que o Senhor nos cobra, aquilo que o Senhor fala conosco, nos ajuda, Senhor, porque nós não queremos resistir à Tua palavra. Se é Tua vontade nos abrigar debaixo das Tuas asas, nós queremos estar debaixo delas, Senhor. Nós não queremos virar as costas para a Tua palavra. Nós não queremos perseguir aqueles que pregam a verdade do Evangelho, Senhor, a Tua mensagem para nós nesses dias. Portanto, se há algum tipo de inveja no nosso coração, porque muitas vezes dizemos, não, eu não tenho nada contra o fulano, mas na verdade nós temos sim. Quantas vezes nós dizemos, não, eu estou fazendo isso aqui somente porque eu quero ajudar, mas a verdade é que às vezes o intuito é outro. Então o Senhor é que sabe pesar as nossas motivações, o Senhor é que sabe pesar os nossos sentimentos, ó Pai. E se existe dentro de nós alguma motivação ruim, disfarçada de piedade, disfarçada de justiça, Senhor, aparente, Pai, limpa da nossa vida, limpa do nosso coração, nos ensina a sermos como quem o Senhor quer que sejamos. Senhor, a não ignorarmos o principal, a coisa mais importante, Senhor, do reino, dos fundamentos do reino, que é a misericórdia, que é o juízo, que é a justiça, que é o amor, que é a fé, Senhor.
Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa, Senhor, estarmos aqui apegados a coisas exteriores e aparentes e menos importantes. Não nos deixe, Senhor, nos aproximarmos do altar e da Tua presença achando que a oferta é mais importante, achando que o fazer é mais importante do que o ser, Pai. Limpa a nossa vida, molda nosso caráter e nos conduz na Tua presença de forma que sejamos aprovados por Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e abençoa-nos na Tua presença, nossa casa, nossa família, o nosso dia. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí, fique você com essa palavra e até amanhã. Hoje fez -1, né? Aqui já acordei, estava 4 graus. Se agasalha aí, agasalha todo mundo. Deus abençoe sua vida. Paz.